Olá pessoal, eu sou o Drica Star, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje nós vamos comentar a um vídeo postado no canal Tempero Drag, da nossa querida Rita Von Hunt. Rita Von Hunt, para quem não conhece, tá? É a persona drag do ator, educador e youtuber Guilherme Terreri. Tá? O canal ele foi criado em 2015, na verdade em 2013 ele criou a personagem e em 2015 ele começou a fazer vídeos para o YouTube. Então, o vídeo ele fala sobre a pausa no canal Tempero Drag do YouTube. Tá? O nome do vídeo ele é exatamente hiato e ela vai explicar durante o vídeo um pouquinho o que motivou essa tomada de decisão. Eu confesso que eu assisti um pouquinho já do vídeo e como fã, para mim foi muito difícil, eu me emocionei bastante, tá? Mas no final eu acabei entendendo um pouco essa decisão. Vamos ver o vídeo então? Olá pessoal, eu sou o Drica Star, sejam muito bem-vindos ao meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos comentar a um vídeo postado no canal Tempero Drag, da nossa querida Rita Von Hunt. Rita Von Hunt, para quem não conhece, tá? É a persona drag do ator, educador e youtuber Guilherme Terreri. Tá? O canal ele foi criado em 2015, na verdade em 2013 ele criou a personagem e em 2015 ele começou a fazer vídeos para o YouTube. Então, o vídeo ele fala sobre a pausa no canal Tempero Drag do YouTube. Tá? O nome do vídeo ele é exatamente hiato e ela vai explicar durante o vídeo um pouquinho o que motivou essa tomada de decisão. Eu confesso que eu assisti um pouquinho já do vídeo e como fã, para mim foi muito difícil, eu me emocionei bastante, tá? Mas no final eu acabei entendendo um pouco essa decisão. Vamos ver o vídeo então? Desta tela. E para quem conhece e acompanha o trabalho do Guilherme, tá? Vocês vão ver que o tom desse vídeo, ele é bem diferente, é bem mais sério. Economista é de esquerda, o Papa é de esquerda. Bom, como você já deve ter visto em algum local dessa tela, esse vídeo vai ser um pouquinho diferente dos outros. Essa é a primeira vez que eu tô gravando um vídeo sem caracterização, né, e sem roteiro. Esse vídeo foi pensado durante muito tempo, a muitas mãos. Para esse canal realmente ele nunca gravou descaracterizado, tá, gente? Foi sempre como Rita Von Hunt mesmo. Que vocês conhecem ao longo desses 10 últimos anos, que é a Isa Bollocks, a Rochelle, maravilhosa Rochelle, um ícone nos vídeos da Rita. A Marizê, que apresenta Mulheres Foda comigo, e eu. Bom, esse vídeo é para comunicar a vocês um hiato que a gente vai fazer aqui no YouTube e aqui no canal. Eu vou pensar esse vídeo em 3 partes. A primeira dela, que são os informes no que diz respeito ao canal, ao funcionamento do canal e ao que vai acontecer aqui no YouTube. Uma segunda parte, que é um pouco de um agradecimento, né, de uma alegria muito grande de ter podido trilhar essa jornada de 10 anos com vocês aqui no YouTube. E uma terceira parte, que é uma parte talvez ética, né, de dividir com vocês uma motivação que está me acompanhando para pensar esse ato. Então, a primeira parte no que diz respeito ao funcionamento do nosso canal. Faz, eu acho que 1 ou 2 anos, a gente começou um apoio coletivo para remunerar melhor as pessoas que trabalham no canal, para a gente poder fazer outras coisas, troca de equipamento, etc, etc. E a gente tem um número maravilhoso. Tá vendo, gente? Né, isso é aí que tá a importância de você apoiar os criadores de conteúdo que vocês seguem, né? Porque realmente, às vezes, não é só pra gente aquele valor, tem toda uma equipe por trás disso que ajuda e a gente precisa também, de alguma forma, pagar pelo trabalho delas, né? Nossos e nossas apoiadores e apoiadoras nessas faixas, que revertam os apoios de vocês
para os canais de outros e outras camaradas que estão fazendo esse trabalho de disputa na trincheira das ideias, né? Então, o Farol Brasil, que é o canal do camarada Jones Manuel, o canal do Muito Chavosca bacana Música, essa atitude, canal tá da vendo? nossa Ele vai fazer uma camarada pausa no Carolina canal, mas ele Sarza, pede enfim. para as pessoas que Tem apoiam muitos canais que eu o poderia listar canal aqui, que continue apoiando sempre outros criadores de divulgando conteúdo para que eles outros possam empreendedores e continuar também. empreendedoras de esquerda radical pelo Instagram. E como a gente está encerrando, fazendo esse hiato no canal, esse é um pedido primeiro, se você é um apoiador nosso, que você siga apoiando o nosso campo, né? Esse não é um trabalho que se faz sozinho, e um dos motivos Com pelos quais eu também certeza. É estou muita me gente dando a envolvida, licença gente. de fazer um hiato, a gente vai falar mais sobre isso mais pra frente, mas um dos motivos é o crescimento exponencial que os meus Para o outros conteúdo camaradas estão chegar, tendo, e eu né, na casa de consigo vocês, agora aqui no canal, saber na que tá tudo plataforma, bem, enfim, né? é Tem um muita pouco gente pro banco das envolvida. Tem reservas, roteirista, porque a gente tem a tem pessoa que cria o o Jones conteúdo, já bateu 1 tem o milhão editor, de seguidores no Instagram, o número de tem o inscritos no canal não para de administrador do crescer, o canal. Chavoso, o Thiago, um dos meus amigos queridos dessa jornada, também crescendo muito. É, e como essa é a coisa mais bonita do nosso campo político, é que a gente tem certeza que tudo que importa é feito em rede, é feito em união. Então, nenhum trabalho ele se interrompe ou é interrompido. Todo trabalho encontra sempre uma forma E ninguém faz nada ser sozinho sequenciado também, em né? Eu união, acho né? que quando o Existe trabalho uma é forma da gente existir coletivo, por fora da rede. E aqui ele com o ganha canal mais Tempero força Drag, também. isso é muito verdade. A gente acredita muito nessa rede de criadores e de criadoras que podem continuar fazendo essa disputa no campo das ideias, e por isso estamos pedindo para você, se era um apoiador ou uma apoiadora nossa nas faixas mais baixas de apoio, nos valores mais baixos, que migre seu apoio para canais de camaradas do campo da esquerda radical. A segunda coisa é que a gente não vai tirar nenhum vídeo do ar, pelo contrário, né, tem alguns vídeos do canal que a gente, na correria da vida, não subiu as referências que usamos nos vídeos e tal, e aí a gente vai voltar agora para fazer esse pente fino, vai subir Isso é as referências importante também, neles, né? ver os Deixar esse links, material, atualizar os deixar esse materiais, etc. legado E todo o material vai continuar para as disponível, outras né? pessoas A poderem gente tem 10 continuar anos de também. produção e a gente espera que Dar ao uma longo dessa continuidade, década né? tenha bastante material para vocês seguirem trabalhando, ou talvez rever, ou retomar, ou ver de outro ponto, né? Que isso é maravilhoso. É uma coisa que eu faço muito na minha vida. Às vezes retomar um texto de um autor ou de uma autora em outro momento da vida faz a gente ler o texto outra vez, né? Tem uma imagem bonita na psicanálise que algumas leituras, por exemplo, ler Freud ou ler Lacan, seria como observar baleias no oceano, que depende do dia, depende do mar, depende da época do ano, e às vezes você vê, às vezes você não vê, às vezes no mesmo lugar, em outra época, você vê uma coisa que você não tinha visto. Então, todo É o material verdade, eu seguirá faço disponível bastante e isso. eu vou Com continuar fazendo filmes ou com o meu livros, trabalho eu de gosto pesquisador e professor de em assistir redes. várias vezes, E porque lá no às vezes a Apoia-se vai gente ter duas faixas de assiste, apoio dependendo do para momento da você vida que a gente continuar essa assiste relação por uma que outra a gente está construindo, né? perspectiva, né? Se você quiser E a gente, de participar repente, do acaba Clube do Livro, enxergando uma coisa que esse naquele Clube do momento a Livro gente está no não seu viu. segundo ano, a gente lê literatura, sempre com um enfoque. Esse ano a gente leu obras multipremiadas da literatura, depois lemos autores e autoras brasileiros e brasileiras jovens, que estão no seu primeiro romance, ou que são autores jovens de idade, e lemos literatura feminista, literatura LGBT, e essa é uma possibilidade da gente continuar se encontrando a cada 15 dias, que é o Clube do Livro. Então ele acontece uma vez no mês, e nos outros 15 dias, a outra possibilidade da gente se encontrar é um grupo de estudos permanente, que eu estou Então, ela produzindo também há vai mais ou menos 2 anos encerrar, o aqui pessoal vai fazer internamente. essa pausa Esse grupo de no canal estudos, Tempero Drag. ele está Porém, organizado ele tem esses dois em, outros projetos até agora, também, 2 tá? eixos, Para né? quem é fã do Em trabalho cada como eu, eixo é havia muito um âmbito, importante e seguir, aí no acompanhar meio eixo a também, gente porque pensou tem muita gênero, coisa boa lá identidade e também. democracia. Tem uma série de coisas que lemos, todas as aulas ficam gravadas, os materiais disponibilizados, e agora a gente está indo para a conclusão do segundo eixo, que eu preparei um curso para que a gente pensasse conceitos básicos das ciências humanas, que são o indivíduo, a cultura e a sociedade. Então a gente está arrumando para o último fôlego do curso, pensando sociedade. Ano que vem a gente vai iniciar um novo ciclo formativo de teoria queer e teoria feminista, as aproximações e os afastamentos desses dois campos de saber que compõem estudos de gênero. Então é isso. Essa é a primeira parte do vídeo, em que o hiato vai acontecer. Esse é o último vídeo que a gente está subindo aqui. Talvez
né, a depender do que vai acontecer, Eu eu fiquei, suba confesso que eu conteúdos pra fiquei cá pro bem YouTube, triste quando eu mas assisti não esse mais vídeo, nessa gente. Não, nem periodicidade terminei de de assistir, um tô vídeo por terminando de assistir semana, tudo agora aqui nesse com formato que a vocês. gente conhece. Eu vou me dedicar a algumas outras coisas durante esse ano. Agora a gente vai para a parte 2, que é um agradecimento a todo mundo que pôde estar conosco ao longo desse período. Essa é uma parte que eu tenho muita dificuldade de fazer, porque para mim ainda é muito difícil não me emocionar quando eu entro nesses assuntos que são de foro mais íntimo, mais pessoal. A estratégia, né, de fazer uma drag queen, ela é, entre outras coisas, essa coisa da persona, da máscara, É que a verdade. gente usa para se dirigir ao público, para se comunicar com o público. E sem a persona, né, falando de algo íntimo, é sempre um outro território. Assim, ao longo desses 10 anos, uma Sim, das é minhas muito mais maiores difícil. alegrias é que eu tive sempre muito cuidado com a minha vida pessoal e a minha exposição, né, ou a minha persona pública, e elas dificilmente se interseccionavam, assim. Os meus amigos, as minhas amigas, as pessoas Essa que questão da convivem comigo no dia a dia, persona, galera, sabem ao realmente longo ajuda de uma muito, década, né, que eu tá? comecei a gravar os Não vídeos aqui aos que 25 anos de idade, sejam com duas 35 pessoas anos de idade, diferentes. Eu acho que tudo que a nossa aconteceu na minha vida, persona, a nossa drag, os altos, os ela é uma baixos, os parte de quem desesperos, as nós alegrias, somos. as Talvez dores, uma as parte delícias, mais mas a gente extrovertida, seguiu com o né? trabalho Talvez ali uma quase parte de como nós que se saiba falar melhor a com o Rita público. fosse uma outra coisa, né? O tempero fosse uma outra coisa. Talvez uma parte de E nós nesse mais tempo a gente ousada. empenhou muitos esforços, Enfim, mediu esforços. cada um tem a O meu sua agradecimento a vocês que a sua acompanharam essa década personalidade, de né? trabalho é difícil de dimensionar, assim. Eu fiquei pensando o que pode ser dito, né? Eu pude, aqui no Brasil, participar na publicação de alguma coisa como 25, talvez um pouco mais, livros, né? Escrevendo prefácio, pós-fácio, capítulo, orelha. Esse Sim, ela ano, tem 2 vários livros, livros, tá? Gaza no Coração, Publicados que é Mística do aí, onde ela Elefante, fez participações, o que é escreveu às vezes identitarismo pequenos em um trechos, Lado 80, e foram eu já li respectivamente alguns, semifinalistas e inclusive finalistas do recomendo a Prêmio Jabuti leitura, tá? Acadêmico, que é uma alegria assim de uma dimensão infinita. Eu pude dar aula em quase todos os estados do Brasil, visitei muitas universidades, movimentos sociais, partido, sindicato. A gente teve ao lado de muitos sindicatos ao longo desses anos, fazendo as atividades. A gente participou de ocupações, enfim, tanto aqui no Brasil quanto no exterior. Pude dar aula em Portugal, na França. Foi uma jornada maravilhosa. E ela nunca teria sido possível com uma rede rota, com uma rede fraca, né? Ela é possível com essa rede maravilhosa que a gente conseguiu, que esse trabalho conseguiu criar. É aquilo que ela falou no E começo do agradeço a vídeo, né? Ninguém faz nada vocês sozinho, gente. para A além gente, das palavras. acho que a Eu nem gente consigo encontra as encontrar pessoas certas no palavras nosso que caminho que expressem vão essa ajudar gratidão. Mas eu a penso gente durante a que nossa caminhada. 10 anos Acho é que uma isso é marca, importante também. assim, no meu processo de análise. Essa tem sido uma coisa que tem aparecido, assim, um pouco a ideia de um 10, né? Uma década. E de tudo que acontece em uma década, ainda que a gente não esteja fazendo a mesma coisa, né? Imagina, os nossos primeiros vídeos, pelo menos o primeiro 1 ano, 2, 3 do Tempero, a gente produzia culinária vegana com um fundo de discussão política, entrevistas com pessoas LGBT, humor, né? Essa E parte eu não cheguei a de lá pra pegar cá, muito, a não. Eu gente não tá comecei a fazendo a mesma acompanhar coisa, a gente tá mais ela, fazendo assim, sempre com um mais montante de afinco a coisas, mas partir de coisas distintas. 2020, né? E eu acho Que que foi quando quando começou a dá um pandemia ali que eu determinado tempo, comecei assim, a a consumir gente mais esse precisa conteúdo fazer um pouco a do Jujutsu, YouTube. sabe? Quando eu tava pensando um pouco o que eu ia dizer pra vocês no vídeo, eu fiquei pensando assim, cara, como que o William Bonner dá conta, né? Há quantos anos ele apresenta o jornal? E aí essa semana ele chutou o balde, falou que Imagina a gente a vida ficar o atropelou. 30 anos E de repente ele percebeu que ele fazendo estava vivendo uma praticamente a vida que mesma era coisa, do que precisava ser né? feito William Bonner e o ficou quase 30 que anos aí à frente do ele Jornal desejava Nacional. fazer, o que ele Acho que é gostaria de muita fazer, o que coisa, ele é muito sonhava tempo, fazer, né? foi Cansa às pelo vezes também. caminho. A gente Esse precisa, não é muito meu caso. como seres Acho que humanos, meu caso fazer uma coisa tem, esse diferente de ato tem vez em mais a quando, né? A ver gente precisa com duas se sentir, dimensões. A não terceira eu vou útil, mas falar se mais sentir. adiante, A mas a gente precisa primeira dessa é de renovação. que eu acho que artistas, intelectuais, professores, os seus trabalhos eles não podem ser feitos em contínuo, assim. De que a gente precisa ter licenças de retomar outros tempos, né? Numa entrevista com o Christian Dunker, eu usei uma metáfora que eu já
falava sobre isso com um pouco os meus amigos, assim, que eram períodos de reflorestamento. Então, a exposição, a comunicação, a pesquisa, tudo isso que a gente faz para os vídeos, é um pouco um trabalho de colheita, né? De colheita e de oferecimento, de plantio, colheita e oferecimento. E eu tô num momento É que eu vou verdade. tirar uma licença para fazer um reflorestamento dos meus territórios íntimos, psíquicos, emocionais, etc., que ruma a gente para a terceira parte desse vídeo, que é como, da minha parte, eu cheguei na ideia de que esse ato, ele se impõe, de certa forma, ele se faz necessário. Eu não lembro mais se foi mês passado ou talvez o retrasado. Eu preparava um vídeo para o nosso canal sobre o genocídio na Palestina, sobre Gaza. E eu não sei como expressar isso para vocês assim, mas Eu eu acho que assisti eu até essa parte, colapsei gente. Essa parte realmente nessa última pesquisa, me fez porque pensar eu estive muito, junto da muito, UP, muito, muito. que é a União Até Popular pelo fiquei Socialismo, num emocionada, evento de chorei um solidariedade a pouco, Gaza e de demanda porque, que o Estado bom, brasileiro ele vai recompense falar primeiro e as eu relações vou diplomáticas com o Estado depois genocida de Israel. Preparei dar o uma meu aula ponto de nesse vista evento, sobre isso foi também. uma vigília que durou 24 horas, e eu fui um dos convidados para ocupar esse espaço lá, e estar junto dos camaradas e das camaradas, dos outros movimentos, partidos que compuseram a vigília. E enquanto eu preparava esse texto, eu, em paralelo, fui preparando esse roteiro para um vídeo. O texto que eu fiz, a fala na vigília, essa aula, eu intitulei de Diante do Sofrimento dos Outros. E aí eu já estou ficando um pouco com a voz embargada, porque tem um livro de uma crítica cultural estadunidense, a Susan Sontag. A gente já falou dela bastante aqui no canal. E a Susan Sontag, no início dos anos 2000, publica um texto chamado Diante da Dor dos Outros, Diante do Sofrimento dos Outros. E eu retomei esse texto porque a Susan tem uma hipótese ali, é o final da vida dela e ela tá vendo o início da guerra do terror, contra o terror, que os Estados Unidos vão promulgar no mundo árabe. A partir do atentado terrorista de 11 de setembro, e a reeleição do George W. Bush, a guerra no Báltico. E ali, no início dos anos 2000, a gente ainda não tinha essa realidade da imersão em tempo real nos acontecimentos históricos, É jornalísticos, verdade, eu acho que naquela ao época redor estava do planeta. começando Mas a essa Susan questão da Sontag, internet ainda, a ela gente não tinha previa que esse muito em acesso, a gente breve não via essas coisas nós acontecendo estaríamos em tempo televisionando real, né? ou sendo expostos A gente a via as notícias genocídios em tempo depois, nos real. noticiários, nos jornais, E ela faz uma enfim. hipótese muito desoladora no livro, de que a nossa exposição em tempo real a um genocídio não produziria nos seres humanos e nas consciências humanas o horror necessário para que o genocídio fosse interrompido ou parado, mas que produziria a apatia. Produziria algo como o acostumar-se com o absurdo, a normalização daquilo que nunca poderia ser normalizado. Historicamente, a gente não foi exposto em tempo real ao genocídio na Armênia, né? A gente não foi exposto em tempo real ao genocídio em Ruanda, mas o genocídio da Palestina e o que está acontecendo está há anos-luz de uma guerra. Você pode pegar os números de crianças assassinadas na guerra da Ucrânia e o número de crianças assassinadas por Israel em Gaza. Gente, assim, E o comparativo dessas duas estatísticas eu não me explicita aquilo que é conformo uma também guerra como onde dois as estados que pessoas que eu têm digo forças assim, os grandes armadas líderes estão mundiais, em confronto, em conflito, assistem essas e coisas um e estado que tem um não poder fazem nada, bélico sabe? A gente incomparável que é massacra pequeno, uma população assim, a civis. gente A tenta maioria fazer um das pouco pessoas a nossa mortas em parte, Gaza que é foram falar sobre isso, mulheres, mas eu acho que crianças quem tem e realmente o idosos. poder A de gente está fazer isso, defrontado né, com de o acabar maior com isso, de número falar, não, de chega, jornalistas não assassinados em faz um nada, conflito fica de incidente assistindo de de matriz. camarote lá da A torre gente de está vendo mármore o maior deles número de e órfãos. A gente está vendo o maior número de crianças é mutiladas. difícil, gente. E a gente está vendo a É atualização muito das difícil imagens de um lugar que era uma pra cidade mim falar vibrante à sobre isso também, beira-mar, sabe? que tinha paisagismo, arquitetura, feira, cinema, boate, e que virou um campo de extermínio. Um campo de extermínio. À medida que a gente atravessava
esse acontecimento no sentido filosófico, né? Acontecimento como aquilo capaz de colocar o tempo presente de pernas para o ar, eu não conseguia refletir sobre outra coisa que não fosse algo que o Vladimir Safatli e a Berenice Bento têm dito muito aqui no Brasil como intelectuais públicos, que é a palestinização do mundo. Recentemente eu fui ao podcast da Mafê, e lá eu falei um pouco sobre isso, de que Gaza representa um ponto de inflexão na nossa história. Porque Gaza explicita uma frase do Lenin, de que para fora do poder material é tudo ilusão. Gaza é a explicitação de que a ONU não existe, nem suas resoluções, de que o direito internacional não existe, e nem suas possibilidades, de que os crimes de guerra não existem. O genocídio em Gaza, ele marca a falência da última declaração de direitos humanos que a gente teve. Na história das democracias, Com na certeza. história no geral, declarar direitos é uma Eu nova acho que os fase líderes da que veem humanidade. essas coisas acontecerem e não fazem nada, eles não veem essas pessoas como seres humanos, sabe? A Revolução Francesa, a independência dos Estados Unidos. A gente pode pensar depois do nazifascismo, no final dos anos 40, quando a gente tem uma nova declaração de direitos. Cada um desses momentos foi grupos humanos tentando dizer que uma nova era se iniciava, de que eram necessários declarar direitos humanos, de que toda pessoa que nasce tem direito a. E Gaza é o fim da possibilidade de acreditar nos direitos humanos. Enquanto eu preparava a pesquisa para esse vídeo, e esse é mais ou menos o esqueleto do roteiro que eu organizava, eu entendi que infelizmente eu não consigo mais. De que o meu limite havia chegado. E de que eu não tenho em mim nenhuma capacidade de atravessar esse acontecimento histórico e me manter fazendo aquilo que eu vinha fazendo. É claro que nada acontece de forma isolada, né? Gaza está condensada com o crescimento exponencial de bilionários ao redor do mundo, o colapso ambiental, os Estados Unidos ficando declaradamente cada vez mais próximo de um estado policialesco com o Donald Trump, prisões arbitrárias, inimigos políticos sendo perseguidos, a deportação em massa de imigrantes. Gente, tudo isso que o Trump está fazendo foi mais ou menos o que Hitler fez também, né? Só que hoje ele meio que muito difíceis, de uma forma mais camuflada, vamos dizer assim. Mas mesmo assim, eu acho, no meu ponto de vista, é explícito, sabe, o que ele faz. E as pessoas fingem não ver, sei lá, ou ignoram, ou acham que é brincadeira, ou que ele é um louco. Eu acredito que para não, sabe, e não levam tão a sério, com tanta seriedade quanto deveria levar. Nesse sentido, assim, de que algumas pausas são necessárias para que as nossas lutas possam seguir adiante, renovadas de outra forma. Com certeza. Esse é o caráter um pouco do reflorestamento ao qual eu me referia há pouco. E aí, para além de explicar questões técnicas, para além de fazer um agradecimento por essa linda jornada de uma década, e para além de dividir alguma coisa íntima com vocês, eu fiquei pensando muito se eu produziria um vídeo específico para o hiato, né? Montado, discutindo uma questão. Esse era o texto que ia guiar nosso último vídeo. A sobrevivência dos vagalumes, do Didier Huberman. E vai ser difícil resumir esse livro de alguma forma. E a gente percebe, né, gente, o quanto ele tá emotivo e emocionado. E eu também tô. Que foi melhor dita mas eu achei muito necessário compartilhar esse vídeo com vocês, sabe? Vou ler para vocês um trechinho desse romance, que talvez seja um dos romances da minha vida, Ao Farol, da Virginia Woolf, que é a autora que eu trabalho no meu texto para Gaza no Coração. Também, de forma muito abreviada, a Virginia está escrevendo esse livro no final dos anos 20, depois dos horrores da Primeira Guerra Mundial. E a gente vê a guerra passar
pela obra. Ela escreve esse livro anos antes da ascensão nazifascista na Alemanha e na Itália. E tem uma passagem aqui que, quando eu lia como aluno ou quando eu dava como professor, sempre falava mais alto comigo, ela se impunha. Estou na página 156 dessa edição e eu quero ler com vocês. Qual é o significado da vida? Esse livro eu não li ainda, mas Uma questão simples. acho que eu vou Uma procurar ele questão para que dar uma tendia lida, a viu? nos envolver mais com o passar dos anos. A grande revelação nunca chegara. A grande revelação talvez nunca chegasse. Em vez disso, havia uns pequenos milagres cotidianos. Iluminações. Fósforos, riscados inesperadamente na escuridão da noite. Esse foi um. Quando a gente, acho que atravessa longos momentos de escuridão, e a gente tem algum clamor pelo canhão de um farol capaz de romper a escuridão, essa expectativa pode nos cegar para algo perene e permanente, que é a nossa capacidade de riscar fósforos inesperadamente no meio da escuridão. Eu vou seguir riscando fósforos, mas esse canal para por aqui. A gente deve se encontrar Uma no futuro, em pena breve, mesmo, quem sabe aqui outra porque vez, é muito mas a gente vai se importante e encontrar necessário em esse muitos canal, outros lugares, em mas muitas outras rutas. eu vou continuar Agradeço acompanhando o vocês de trabalho coração. dele nos outros projetos que ele tem. Acho que eu nunca vou conseguir dizer o quanto. É isso, galera. O vídeo é esse, tá? Eu vou sentir muita falta dos vídeos do canal Tempero Drag, mas eu super entendo esse momento e eu acho importante, sim, a gente fazer essas pausas, não só no trabalho, na carreira, mas na nossa vida, né? Como eu falei, vou continuar acompanhando o trabalho dele nesses outros projetos. Guilherme, Rita, eu espero que vocês fiquem bem, que você esteja bem, tá? E que possa voltar com esse projeto em breve e que você continue sendo luz no caminho das pessoas que te admiram, que te seguem, como eu. Obrigado por tudo até aqui, pelos seus ensinamentos. É o que eu te desejo de coração, tá bom? Um beijo e até a próxima.